E aí, vamos falar sobre o existencialismo? A corrente filosófica que mais chamou a atenção após a Segunda Guerra Mundial foi o existencialismo, que tem suas raízes no pensamento de importantes filósofos lá do século XIX, como Kierkegaard, Dostoiévski, Jasper, Nietzsche, Russell, Heidegger e mais tarde retomado por outra grande figura, Sartre. O foco de estudos do existencialismo é o ser humano, mas não na tentativa de descobrir uma verdade, uma origem ou um destino para os seres humanos, muito menos tentando discutir uma ética, um modo empírico ou racionalista, como todas as outras filosofias pré-existentes. O existencialismo põe em foco a vida cotidiana do ser humano, seus sentimentos, suas questões mais peculiares, e nos mostra que não há um sentido a ser encontrado no mundo, a não ser o significado que nós mesmos damos às coisas e às nossas vidas. Nós atribuímos significados às coisas, ao mundo, nós construímos e definimos nossas vidas. Uma das origens do existencialismo encontra-se na fenomenologia, movimento filosófico de Russell, que defendia que o homem conhece do objeto somente aquilo que ele representa em sua mente. Ele conhece somente o significado que ele mesmo atribui àquele objeto. Desde a antiguidade até o período moderno, pensadores importantes acreditavam que seria possível conhecer os seres do mundo de forma real e em si mesmos. Mas, ao contrário desse pensamento, a fenomenologia vai dizer que o conhecimento só é possível por meio de um processo intencional do homem que busca no objeto os seus fenômenos. Para a fenomenologia, o conhecimento é somente conhecimento do fenômeno, somente daquilo que o homem percebe do ser. Por isso, não devemos buscar o objeto em si, pois esse não pode ser alcançado, nem mesmo é possível provar a sua existência. Para conhecer o mundo, o sujeito deve ater-se unicamente na consciência do objeto que está sendo representado na sua mente. É necessário, então, voltar às coisas mesmas. voltar a atenção para os fenômenos, para aquilo que aparece à consciência, já que nossa consciência está sempre voltada para o mundo. E assim não podemos nos preocupar em buscar uma realidade excluindo a consciência e os significados que atribuímos às coisas, pois essa realidade é impossível de ser conhecida. O método de Russell serviu então como uma das mais importantes bases para o existencialismo, pois mostrou que é possível sim fazer uma análise fenomenológica do mundo moral, da vida social e de outras experiências humanas, sem que fosse necessário buscar uma existência independente do homem. Nesse aspecto, encontra-se a ideia mais importante do existencialismo de Sartre, a qual afirma que a existência precede a essência, ou seja, o homem primeiramente existe, depois ele começa a construir a sua essência de acordo com as representações que faz dos objetos. No campo do existencialismo, dois filósofos merecem destaque, sendo eles Heidegger e Sartre, considerando este último o mais representativo pensador existencialista. Para Heidegger, o homem não é uma simples presença no mundo, um simples objeto, como são os seres inanimados, mas ele é, mais do que ser, o ente para o qual as coisas são presentes, uma vez que, por não possuírem consciência, essas coisas não podem ser presentes para si mesmas, mas podem sim ser para o homem, que é o único capaz de refletir sobre a existência de tais coisas. Indo em direção contrária ao positivismo e à sua crença de que todas as coisas poderiam ser compreendidas por relação de causa e efeito, vindas das experiências, como uma lógica completamente determinista. A corrente existencialista considerava que não existem determinações naturais ou de qualquer outra espécie que fizesse o homem seguir este ou aquele caminho, tampouco havendo uma essência predeterminada que direcionasse a vida humana a um destino imutável. O existencialismo defende que nada determina a vida e os comportamentos humanos.
O homem possui somente uma determinação de qual ela não pode se libertar, que é o fato de ser livre. O existencialismo defende que o homem está condenado a ser livre. Nada poderá, jamais, ser explicado por uma natureza humana dada e definitiva, como acontece, por exemplo, com os animais, que são predeterminados pelo seu instinto natural. Ao contrário dos outros seres, o homem é consciente. Mesmo sendo colocado no mundo em determinada situação, com tempo, local, família e convivência, não escolhidos por ele, o homem é um ser de possibilidades, podendo se definir de acordo com as suas escolhas e tendo total responsabilidade por elas. Somente o homem existe, as outras coisas não. Elas apenas são. O fato de Sartre afirmar que a existência precede a essência significa que, num primeiro instante, o homem existe, se descobre, aparece no mundo, e somente depois ele define o que será, construído com total liberdade a sua essência. Essa é uma nova forma de ver o mundo, na qual ocorre uma valorização do indivíduo que faz a si mesmo. O homem nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo. O próprio homem decide o seu caminho, e se o homem decidir ser herói ou covarde, ele é o único responsável por suas decisões. Para o existencialismo, não podemos ter uma postura passiva diante do mundo. Devemos buscar, com nossas próprias forças, transpor os obstáculos que se colocam à nossa realização e construir nossas vidas a partir das nossas próprias consciências, empenhando-se para superar nossas limitações, sem ilusões e superstições. A premissa principal do existencialismo é de que cada homem existe e deve, saindo da simples existência, transcender-se existencialmente. Tal transcendência existencial acontece quando o homem é capaz de definir a si próprio, construindo, na autonomia, uma essência que possa trazer um sentido individual à sua vida. Por isso, não basta existir, pois a simples existência é uma característica trivial dos objetos inanimados. É necessário ao homem ir além dessa simples existência e construir a si próprio pela transcendência. Como vimos, ao nascer, o sujeito é inserido em um contexto histórico, social, cultural, político, econômico e familiar que não foi escolhido por ele. Quando ele começa a se relacionar com a objetividade que o rodeia, ele realiza um movimento de interiorização dessa exterioridade, ou seja, subjetiva tal objetividade formando sua própria singularidade. Mas ainda não se deve concluir que o homem é um simples produto das condições objetivas, pois, ao mesmo tempo em que realiza um movimento de interiorização da exterioridade, o homem deixa suas marcas na objetividade, construindo sua história pessoal e a história coletiva. A realidade objetiva vivida pelo sujeito se torna subjetiva, e esta realidade subjetiva, por sua vez, se objetiva por meio de suas ações e de suas escolhas, o que torna o homem um produto, mas também um produtor. O homem é constituído e constituinte. A partir disso, então, podemos perceber que o sujeito é constituído a partir dessa relação dialética entre a objetividade e a subjetividade, e o existencialismo não concebe o sujeito como algo abstrato e desvinculado da objetividade, mas de maneira concreta e relacional. Dessa forma, então, Sartre demonstra sua apreensão da realidade dividindo em dois modos de ser. O primeiro é o ser em si. É a objetividade e não é a consciência. É tudo aquilo que coincide consigo mesmo, que é opaco, acabado e indiferente a qualquer alteridade. O em si é o mundo das coisas materiais e se esgota em ser o que são, ou seja, são os objetos. Assim, eu tenho consciência dos objetos, mas nenhum dos objetos são a minha consciência. O segundo é o ser para si, e é a consciência ou a subjetividade. A consciência para Sartre é intencional e só pode ser consciência de alguma coisa. Também ela é desprovida de conteúdos formais e materiais. A consciência é apenas uma ação de visar os objetos.
Percebe-se, então, que numa perspectiva sartreana, subjetividade é sinônimo de consciência e de para si, enquanto o sujeito é uma síntese entre a subjetividade e a objetividade. Voltando a uma ideia mais epistemológica do existencialismo, quando nós constatamos que temos consciência dos objetos e quando nos vemos, eu, que posso conhecer a cadeira, por exemplo, temos a constatação reflexiva de sermos proprietários de nossas experiências de relação com o mundo. Esta constatação diz respeito ao cogito reflexivo, já elaborado por Descartes, quando esbarrou no fato de não poder duvidar de que pensava. Os pensadores anteriores a Sartre partiram dessa evidência do cogito reflexivo para suas investigações, e nisso confundiram eu e consciência. Eles entenderam que haveria uma consciência transcendental, ou um eu puro que organizaria o mundo e daria essência às coisas. Desrespeitaram, assim, a realidade da consciência como um acontecimento, como um ato, e ignoraram a distinção entre eu e consciência, onde é o primeiro que aparece por sua história de relações. A ontologia ficou equivocada, porque ao constatarem a possibilidade do homem ser consciência do mundo e se ver sujeito desse conhecimento, consideraram que a essência do mundo estaria no interior do homem. Sartre vai constatar que, de fato, ocorre de nos vermos proprietários de nossas experiências, mas há experiências onde isso não ocorre, onde nos absorvemos em visar o objeto e o eu não nos aparece. Por exemplo, quando nos absorvemos lendo um livro, somos consciência da página, das letras, da história que está sendo narrada, nos emocionamos com os personagens, estamos absorvidos em ler o livro, e o eu não está nos aparecendo. Se num segundo momento retomamos ao ato de ter lido o livro, aparecemos para nós como tendo lido. É ao retomar a consciência espontânea anterior, ou seja, a consciência acontecida, que nos damos conta de termos lido e de sermos sujeito da ação. No momento em que líamos o livro, não estávamos inconscientes de lê-lo, tanto que líamos, compreendíamos e nos afetávamos com a história sem poder negar isto. Mas o eu não nos aparecia, o que nos demonstra que podemos ter consciência dos objetos sem nos vermos. Desse modo, Sartre constatou que o ponto de partida para a investigação não pode ser o cogito reflexivo, onde o eu aparece como proprietário da experiência. Precisaria ser o cogito pré-reflexivo, onde o eu não aparece. Há uma situação anterior ao eu, que diz respeito à relação da consciência com o objeto. O cogito reflexivo nunca é o primeiro. O que Descartes descartou é que há um ato de existir antes de pensar. Como consequência do fato de existir, nós pensamos. A reflexão é ontologicamente segunda, pois a condição para pensarmos é existir. Isso quer dizer que há um cogito pré-reflexivo, tem uma consciência de existência que é anterior à reflexão e que é condição para o cogito reflexivo. Assim, sendo o cogito pré-reflexivo o ponto de partida para uma investigação, seria possível obter respostas a respeito da consciência, do mundo e do eu. Ao colocarmos os objetos entre parênteses, para investigar o que acontece no domínio do sujeito na sua relação com o objeto, verificamos que não há consciência que não seja consciência de algo, e que não seja consciência de sê-lo. Como já vimos, a liberdade de nossas escolhas e, consequentemente, ações nelas fundamentadas, por mais alienadas que sejam, sempre transformam o mundo. Isto porque o que caracteriza o homem é a sua transcendência, pois ele sempre faz alguma coisa daquilo que fizeram dele, mesmo que ele não se reconheça na sua ação. Ainda que alienados, somos sujeitos de nossa história.
Essa transcendência que faz o sujeito ir além daquilo que lhe é determinado pela materialidade, indo em direção ao futuro, é o que Sartre denomina Projeto de ser. o projeto de ser de um indivíduo é limitado pelo campo dos possíveis, pelas condições materiais, sociais e históricas em que ele está inscrito e da apropriação ativa que o sujeito realiza dessas coisas, definindo a sua existência e perfazendo as suas possibilidades de mudanças. Os possíveis sociais são, assim, ativamente apropriados pelos sujeitos, definindo os contornos das escolhas individuais. As condições materiais só adquirem realidade quando vividas na particularidade de uma situação. O projeto, então, é a apropriação subjetiva que fazemos do mundo objetivo, cujo sentido é, por sua vez, objetivar-se em atos, sentimentos, paixões e ideologias. Ele é, portanto, voltado a essa ideia, uma subjetividade objetiva, pois sempre damos um sentido nosso para os objetos. Com isso, percebemos que o modo de vida, os trajes, a postura política e moral, a fala, o comportamento e, entre outros aspectos, irá sempre remeter ao projeto de ser do indivíduo. Para não perder essa dialética histórica entre o objetivo e o subjetivo na vida do indivíduo, faça imprescindível empregar um método que realize esse vai e vem entre a dimensão singular universal ou individual coletivo. Sartre defende a psicanálise como método que permite estudar o processo no qual uma criança chega a desempenhar o papel social que lhe foi imposto, na medida em que a história de uma pessoa, desde a sua infância, é fundamentada para se entender o sistema social. O existencialismo acredita, ao contrário do marxismo, poder integrar a psicanálise porque ela descobre o ponto de inserção do homem em sua classe, entre o universal e o individual. Faz-se necessário pôr em relevação que a infância tem sobre nossa vida de adulto, perspectiva fundamental para se compreender o entrelaçamento da realidade humana. Portanto, não podemos fazer como o marxismo, que rejeita a atenção ao sujeito individual e à sua história idiosincrática, pois é justamente a partir dela que se dá a organização da vida coletiva. O objetivo da psicanálise sartriana é decifrar o nexo existente entre os diversos comportamentos, gostos, gestos, emoções, raciocínios do sujeito concreto ao extrair o significado que unifica cada um desses aspectos em direção a um fim. É esse nexo que define o sentido da vida de alguém. Isso quer dizer que a psicanálise existencial deve decifrar o projeto de ser de cada indivíduo estudado, pois é ele que define o que são e para onde se encaminham os diferentes movimentos de uma pessoa no mundo. É através da fenomenologia e a partir das críticas à fenomenologia, as concepções racionalistas, subjetivistas e deterministas que dominavam a ciência na época, que Sartre buscou construir e elaborar não apenas uma teoria, mas também uma metodologia com novos fundamentos e voltadas para esse homem concreto, que está em constante relação com a materialidade que o circunda. E foram essas concepções críticas que Sartre transformou no novo método para a psicologia, o método biográfico, um recurso para a compreensão rigorosa do movimento do sujeito no mundo. Nessa abordagem biográfica, a vida e a obra do sujeito humano são utilizadas como principal fonte de dados para a reconstrução dos acontecimentos. Essa é uma perspectiva especialmente interessante, porque consegue combinar as abordagens internalista e externalista. A abordagem internalista descreve a evolução do pensamento do sujeito. Já a abordagem externalista aborda as relações entre o sujeito e a sociedade. Essa biografia deve expor sempre um homem enquanto totalização, e não um conjunto fragmentário de comportamentos, emoções, desejos. O homem deve ser encontrado inteiro em todas as suas manifestações. Por isso, o método biográfico nunca parte de fatos isolados, mas de fenômenos, que são um conjunto articulado de ocorrências objetivas. Sim, porque os diferentes aspectos de uma vida sempre se dão em conjunto, são tecidos uns nos outros, alterando um,
modifica-se o outro e vice-versa. E é justamente esse entrelaçamento, esse significado que deve ser perseguido, para que se possa elucidar a história pessoal e coletiva do sujeito. E é assim que se pretende chegar até a singularidade desse sujeito humano, que deve ser compreendido sempre como produto e como produtor do seu contexto, da sua história. Para isso, é necessário partir da significação das diversas situações que são engendradas nessa relação entre o objetivo e o subjetivo, e que se expressa através do seu projeto de ser. O primeiro cuidado é de recolocar o homem no seu contexto. Pede-se a história geral que nos restitua as estruturas da sociedade contemporânea e assim temos, de início, um conhecimento totalizante do momento considerado. No entanto, em relação ao objeto do nosso estudo, esse conhecimento permanece abstrato. Mas o método existencialista não terá outro meio, senão o vai e vem, que determinará progressivamente a biografia aprofundando a época e a época aprofundando a biografia, por exemplo. O existencialista critica a forma mecanicista como as biografias são elaboradas, a partir de uma narrativa histórica feita por fora, sustentando-se em acontecimentos exteriores, como hereditariedade, meio, educação e etc. Sartre, em suas biografias, não realiza uma simples descrição ou uma simples narrativa dos fatos vividos, tipo onde nasceu, filho de quem, casou com quem, teve quantos filhos. Não, seu método implica que as biografias sejam realizadas por dentro, quer dizer, que ressaltem um sujeito concreto, em carne e osso, através de um movimento de compreensão que esclareça as condições epocais, materiais, antropológicas e sociológicas que o determinaram e a forma como delas se apropriou, chegando à sua dimensão subjetiva, psicológica. Dessa forma, Sartre não abre mão do movimento entre o sujeito e a objetividade. Cada sujeito é um ser social, coletivo e universal, e ao mesmo tempo um ser único e singular. Em cada homem encontram-se simultaneamente as marcas da cultura, da classe social e do momento histórico em que vive, bem como as marcas da apropriação subjetiva que ele faz de todos esses determinantes, tornando-se alguém específico. Essa é a condição que possibilita a realização de uma biografia com caráter científico e que visa elucidar as condições de possibilidades do sujeito ter se tornado quem é. Diante de tudo o que foi exposto, podemos compreender a grande importância da filosofia existencialista, desde quando começou a ser elaborada, até os dias atuais. O existencialismo abriga um conjunto enorme de pensamentos e conceitos, desde uma epistemologia abrangente até conceitos práticos que foram tecidos e guiados por esta epistemologia. O existencialismo nos mostra como trabalhar com o fenômeno psicológico em seus diferentes componentes e níveis, sociais, culturais, psicológicos, dos quais emerge o sujeito concreto, em carne e osso, com o seu desejo de ser, com os conflitos que lhe são decorrentes, as voltas com as suas eleições originais. Sartre põe em xeque a perspectiva subjetivista na qual tudo se resolve no mundo interno do sujeito. A ênfase mentalista, que entende esse mundo interno como uma estrutura dada, fixa, com uma dinâmica interna própria que independe da realidade externa. A concepção mecanicista da influência do ambiente no ser do sujeito, como vemos aparecer no behaviorismo clássico. O existencialismo traz a dialética definitivamente para o corpo da psicologia e nos prova que não é preciso escolher apenas um caminho a seguir, pois é possível e necessário unir o mundo objetivo e o subjetivo e entrelaçar aspectos singulares e coletivos.
Afinal, se somos livres e não há qualquer determinação prévia que nos faça escolher esse ou aquele caminho, por que não poderíamos criar um terceiro caminho?